Números, capítulo 13, não precisa ninguém ficar de pé, pode ficar sentado. Versículo 16 a seguir. O tema que eu extrago nesta noite é: não perda a promessa de Deus na sua vida. Este é o tema subordinado nesta noite. Nos diz assim: estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. E enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui, para a banda do sul, e subi a montanha. E vede que a terra e o povo que nela habita, se és forte, fraco, ou pouco, ou muito. Qual é a terra em que habita? Se é boa ou má? Quais são as cidades em que habita? Em arraiais, em fortalezas? Também qual é a terra? Se é grossa, magra, nela há árvores ou não? Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias da uva. E assim subiram e espiaram a terra do deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate, e subiram para a banda do sul, e vieram até Hebron, e estava ali a Imassai Tamai, filho de Anak. Hebron foi edificada há 7 anos antes de Zoa, no Egito. E depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo da vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos, e chamaram aquele lugar Vale de Escol, por causa do cacho de uva que cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram a espiar a terra, e ao fim de 40 dias caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e tomando deram-lhe conta a ele, a toda a congregação, mostrando-lhe o fruto da terra. E cortaram-lhe e disseram: fomos à terra que enviastes, e verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o fruto. É sabedor nesta noite que Moisés, na história da revelação da palavra de Deus, foi o maior líder do povo peculiar de Deus, ou seja, o povo em que Deus conferiu promessas. O homem que teve mais aproximação visual com Deus, de uma forma clara e evidente, não foi Abraão, não foi Sansão, não foi Jefté, não foi Elias, não foi Eliseu. O homem que teve mais aproximação direta com Deus, de uma forma real e no sentido espiritual, chama-se Moisés. A palavra Moisés, no original, é retirado das águas. Você deve saber a história que Moisés foi adotado pelas filhas de Faraó. E Moisés cresceu dentro de uma cultura muito vasta. Ele foi instruído dentro de uma cultura chamada cultura egípcia. E Moisés, ao ser adotado pelas filhas de Faraó, ele passa agora a viver dentro de um regime egípcio. Ali ele estudou a astronomia. Moisés ali entendeu sobre a ciência, a medicina. E agora Deus levanta Moisés, aquele que foi retirado das águas, para ser um dos maiores líderes espirituais
que já houve na história da Bíblia, da palavra de Deus e do Israel de Deus. Moisés, o grande legislador da nação israelita de Deus. Agora Deus estabelece e dá a Moisés e a comunidade de Israel no deserto uma promessa. Você pode dizer comigo uma promessa? Não, pode ficar melhor. Vamos abrir a boca e falar com muita ousadia. Vamos lá. Uma promessa. Deus estabelece na vida desse grande líder e da sua nação israelita uma promessa em que Deus apontava, Deus designava, Deus mostrava de uma forma muito evidente, notória, que Ele queria promover uma promessa e realizar uma promessa em uma cidade chamada Canaã. E para isso Moisés precisaria levantar pelo menos 10 homens, que a Bíblia chama de espias, e foram levantados pela legislação de Moisés, pela autoridade de Moisés, 10 espias para irem à terra da promessa e ver a terra, e contemplar a terra, e pisar na terra, e peregrinar na terra, e ver como é que era a terra, se a terra era boa ou não, se a terra era mal ou não, se a terra era gorda ou magra, sim ou não, se lá existia provisões, se a terra era fértil ou estéril. Enfim, os 10 espias estavam sobre a obrigação de irem à terra da promessa, porém teriam que trazer o relatório para Moisés. Por que Moisés pediu para os espias ir à terra? Por quê? Porque a promessa apontava para Canaã, amados. E Canaã é conhecido na Bíblia como a terra que manda leite e mel. A terra era boa. Daqui a pouco você vai saber por que a terra era boa. Mas escuta, existia uma promessa de Deus para Israel. Se você em um segundo sequer perder a visão da promessa que Deus tem para você, aí a coisa vai mudar. Você vem no culto, tanto faz adorar a Deus naquela dinâmica do Espírito como não. Às vezes quando você perde a visão da promessa, você vem pelo culto, para o culto como espectador. Tanto faz abrir boca, glorificar Deus, não interessa. Perdeu a visão da promessa. Você não tem mais desejo de glorificar. Você perdeu a dinâmica de ter uma vida mais profunda com Deus e com o seu Espírito. Quando se perde a visão da promessa, se perde a alegria de servir a Deus. E quando se perde a alegria de servir a Deus, corremos o risco de vivermos no formalismo religioso. Quando se perde a visão da promessa, se perde a esperança do que aquilo que Deus prometeu vai se concretizar, custe o que custar, queira o adversário da igreja ou não, mas vai ter que se cumprir. Quando se perde a visão da promessa, parece que não vale mais a pena estarmos hoje à noite aqui cultuando a Deus e glorificando o nome de Jesus. Quando se perde a visão da promessa, parece que estar na igreja é coisa de gente careta, de gente quadrada, daquele povinho lá no cantinho da parede, porque a sua alma está encharcada de um sentimento de fracasso, de derrotismo e de problemas. Ei, talvez você esteja nesta condição hoje à noite aqui. Você sabe que quem te fez a promessa é fiel. Foi o mesmo Deus que fez a promessa para Abraão e se cumpriu há 100 anos da sua idade. Foi o mesmo Deus que fez a promessa passada como era estéril, e Deus realizou todas as promessas em Abraão, em Sara. Mas talvez você esteja aqui questionando, perguntando com Deus no seu divã, dizendo: vale a pena esperar na promessa? Vale a pena aguardar na promessa? Vale a pena crer no Deus da promessa? Eu quero declarar nesta noite, em nome de Jesus: não desista da promessa de Deus, não perca a sua visão
visão da promessa de Deus, vale a pena esperar por ela. Aguarda mais um pouco, vai chegar a tua hora, vai chegar o teu momento, vai chegar a hora em que Deus vai te colocar por cima, você não vai mais ficar por baixo, vai chegar a hora que aqueles que viram você no mar da lamentação, do choro, do marasmo, da melancolia, sabe como é que eles vão te enxergar? Por cima, adorando, glorificando, e você vai dizer como Paulo diz: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quem te viu ontem chorando vai te ver cantando de alegria, quem te viu te lamentando vai ver você dando um sorriso que vai nas orelhas, quem te viu você no deserto e no vale vai ver você no topo da montanha, porque quem te prometeu, quem fez a promessa, não dorme, não bosqueja, e ele é o Deus que é chamado Deus fiel. Se você acredita nesta verdade da Bíblia, lança sua mão para o alto agora e mistura isso aí com glória a Deus, aleluia, porque tem promessa de Deus para você. Agora escute, para que essa promessa venha se cumprir na minha vida, eu tenho que entender o meu termo, o meio termo que existe entre eu, que vou ser o receptor da promessa, até o momento em que ela vai se concretizar na minha história. Existe o meu termo, e é esse meio termo que muitas pessoas que estão na igreja, evangélicos, não conseguem esperar pela promessa. Existe o meu termo entre eu e a promessa. Qual é o meu termo? Se eu não obedecer os princípios de Deus, eu não verei a promessa do Senhor. Se eu não sou fiel a Ele, eu não vou enxergar as promessas de Deus. Se eu não obedecer os seus mandamentos, eu não vou poder ver a promessa. Se eu não ficar no centro da vontade que Ele quer, nunca que a promessa vai chegar na palma da minha mão. Se eu não viver um cristianismo autêntico e não um cristianismo de aparência, nunca que eu vou ver a concretização desta promessa, porque entre eu e a promessa existe o meu Deus. Tem pessoas que querem a promessa, mas a fidelidade com Deus não existe. Tem pessoas que querem gozar do melhor do que Deus tem para nos dar, mas não existe louvor, não existe adoração, não existe compromisso com Deus que estabelece promessa. É o meu Deus. Tem o meu Deus. Se eu me tornar íntegro a Deus e não pecar, a promessa vai se cumprir. Mas se eu usar de uma forma incoerente para não entender esse meu termo, há uma grande abertura na Bíblia para que a promessa não venha a se cumprir. Mas escute aqui, quantos espias foram espiar a terra? Quantos? 10. Foram para a terra, eram os dias da cega da terra. Estavam trabalhando com a terra, estavam mexendo com a terra, e pegaram um cacho de uva. Isso aconteceu no Vale de Escol. Toda essa história aqui aconteceu no vale chamado Vale de Escol. E pegaram um cacho de uva da vigne e tiraram da terra. Segundo a história da Bíblia, diz que um homem pegava na ponta que estava à esquerda e o outro homem pegava com a ponta que estava na direita, de tão grande que era o cacho de uvas.